Fala, gente linda! Pare com tanta teologia. Hoje eu quero conversar com você sobre a praticidade do nosso evangelho. Então vamos pro vídeo. O nome do vídeo de hoje é Pare com tanta teologia. E a ideia é desafiar que nós tenhamos uma teologia que seja prática, na verdade. Não é deixar de estudar teologia e sim ter uma teologia prática. Se nós falamos de intimidade, então que isso seja prático na nossa vida, que de fato isso seja expressado na nossa vida. De que forma? Através de tempo de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, e que transborde de nós e que se perceba em nós que isso existe na nossa vida. Se nós falamos de amor, que ele seja prático, que ele seja a expressão de Deus, de novo, na nossa vida, para todo mundo que cerca a gente. Tiago, ele vai criticar esse evangelho só falado. Ele vai dizer lá em Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se eu creio em alguma coisa e eu não sou atuante, não tenho atitudes que demonstrem isso, então a fé ela não existe. Ele está dizendo que, de novo, que o nosso evangelho ele precisa ser prático, ele precisa ser aplicável. E na verdade esse capítulo 2, quase todo, acho que desde o versículo 14, ele é falando e criticando isso. E Jesus também fala isso. Jesus vai dizer lá em Mateus 7,24, os que ouvem e praticam edificam a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o que ele está dizendo? Que aquele que ouve o evangelho, e pratica, não só ouve, tem o evangelho prático, esse também é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Então não vai ter a sua vida abalada quando vier uma onda. Deixa eu dar um exemplo para que fique mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. É como se a gente ganhasse um carro de presente, uma Ferrari linda, tá? Esse carro, ele é a vida com Deus. Usar esse carro é viver a vida com Deus. E teorizar sobre o carro, estudar, pesquisar, estudar o motor dele, tipo de roda, a velocidade que ele chega, tudo isso é teologia. Então é importante estudar teologia para a gente poder usar melhor o carro, mas estudar o carro não é usar o carro. Usar o carro é entrar dentro dele e dirigir esse carro, ir para algum lugar com ele. Então, teologia sem prática é a mesma coisa que teorizar como o carro funciona sem nunca usar esse carro. Ou seja, a mesma coisa que a gente ganhar essa Ferrari, ficar do lado de fora da janela olhando para o velocímetro e dizendo ela deve chegar até uma certa velocidade porque o velocímetro vai até essa velocidade, e nunca andar nesse carro. E algumas vezes a gente se atém a algumas discussões que são exatamente isso, que fazem exatamente isso. A gente estuda tudo isso, a gente se perde estudando tudo isso quando o meu vizinho, o teu vizinho, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos colegas na escola, na faculdade, no trabalho, aquelas pessoas que cercam a gente não conhecem a Cristo. E por que elas não conhecem mesmo cercando a gente? Porque a gente não reflete a Cristo no meio delas, na verdade. A gente se atenha a essas coisas e não reflete a Cristo no meio delas. Estudar essas coisas não é o problema. O problema é que, quando de fato isso não nos leva a viver um evangelho prático. Ou pior ainda, nos afasta dele. Um bom exemplo disso aconteceu agora na pandemia. A primeira coisa que aconteceu quando a gente descobriu essa pandemia como Igreja de Cristo é que nós ficamos afoitos para definir se isso era de Deus ou não era de Deus. Foi a primeira coisa que a gente tentou fazer. Aí a gente começou a discutir entre nós se era de Deus, e tinha uma galera que dizia que era de Deus e outra galera que dizia que não era de Deus. A gente começou a discutir tudo isso, toda essa teoria, e aí a gente esqueceu que o mundo estava vivendo uma pandemia e que a gente podia usar isso para servir esse mundo, para tentar ajudar ele e para dessa maneira refletir o amor de Cristo. E aí, depois que passou isso, a gente teve um momento onde a igreja só discutia escatologia. Aí a gente entendeu que o fim dos tempos estava chegando e a gente começou a discutir escatologia por todos os lados. E mais uma vez a gente começou a discutir entre nós essa teologia profunda e a gente esqueceu de servir o mundo, a gente esqueceu de demonstrar o amor de Cristo. Ou seja, falar de escatologia não é errado, desde que isso nos leve a viver
e expressar o evangelho mais profundamente, um evangelho mais profundo. Quer dar importância para a escatologia? Então viva como se Jesus fosse voltar amanhã, tá? Que é o que a parábola das 10 virgens vai ensinar, que Jesus nos ensina isso. Então, quer fazer isso? Vive dessa maneira. Por quê? Porque teorias puramente filosóficas, na verdade, elas nos fazem mais parecidos com os fariseus do que com Jesus. Nós vamos ver lá em Mateus 23:13 que vai dizer assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E Jesus repreendendo os fariseus, que Jesus estava dizendo assim: cara, vocês fazem um evangelho tão difícil que as pessoas não conseguem entrar no céu, e nem vocês entram, vocês estão fechando a porta do céu. E aí Jesus segue repreendendo eles por várias coisas. Ele vai dizer, o evangelho, na sequência, ele vai dizer, o evangelho de vocês não é verdadeiro, vocês acrescentaram lei à lei de Deus, vocês estão judiando das pessoas. Ele vai repreender por várias coisas os fariseus. Os fariseus, eles eram guardiões de um evangelho, de uma lei, na verdade, que ninguém queria viver, porque ela não era prática, ela só fazia a manutenção do poder deles e oprimia as pessoas. Já Jesus, ele pregava um evangelho de exemplos, um evangelho vivo, um evangelho que as pessoas queriam seguir ele nesse evangelho. Lá em Mateus 7, 28 e 29 vai dizer assim: quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ou seja, faz justamente esse contraponto em dizer que Jesus pregava como quem tinha autoridade, como quem vivia aquilo que estava falando e ensinando. Já os fariseus não, os mestres da lei já não faziam isso. Então eles dizem, as pessoas queriam seguiam Jesus porque queriam viver esse evangelho prático de Jesus. Então, hoje, com essa reflexão, o desafio é que o nosso evangelho ele chegue mais perto do de Jesus. Eu não quero que você pare de estudar teologia, e nem vou parar de estudar teologia. Eu quero que nós juntos estudemos teologia para que o nosso evangelho seja cada vez mais profundo, mas que seja cada vez mais prático, como era o de Jesus, um evangelho bem prático. O desafio de hoje é que o nosso evangelho seja prático. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, foi um prazer compartilhar essa palavra com você. Então, avalie o vídeo para que a gente saiba qual é a sua opinião. Deixa um comentário aqui se você concorda ou não concorda com isso. Seja educado no seu comentário, mas pode comentar, vai ser muito legal continuar conversando disso. Compartilha o vídeo, por favor, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, essa discussão seja cada vez maior no meio do nosso povo e sirva para nos fazer crescer. Te inscreve no canal se você ainda não é inscrito, siga a gente nas nossas redes sociais para saber o que a gente vai fazer nos próximos vídeos, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!